Edição proporcional de objetos. Vamos ver como essa ferramenta funciona e as suas características e como ela afeta os objetos. Então, veja bem, para testá-la, inicialmente eu fiz aqui, eu desenhei aqui uma malha, ok? Vamos entrar aqui no módulo de edição, vou selecionar aqui o vértice, clicar em um único vértice. Bom, com esse vértice selecionado, vou movê-lo e, obviamente, a gente já sabe como é que vai ser a movimentação. Já é possível prever. Aqui está ela. Da mesma maneira, se eu selecionar uma aresta ou uma face. Vamos pegar aqui essa aresta. Olha só a aresta sendo movida. Ou uma face. Aqui está. Voltamos. Veja que, ao movimentar, apenas o elemento selecionado é que se move. Toda a geometria restante permanece fixa. Bom, olhe bem. A proporcional edição é uma ferramenta que permite uma suavidade no momento que a gente vai deslocar um vértice ou uma aresta. O que isso quer dizer? Veja bem, vamos selecionar aqui mais uma vez um vértice. Primeiro vamos localizar a ferramenta. Essa ferramenta ela se encontra aqui em cima, aqui está ela. Para ativá-la ou desativá-la, a gente pode usar o atalho O. Observe, vamos pressionar o O, ativou, pressiona o O novamente, desativa. Mas vamos clicar sobre ela aqui, e aqui está. Observe que nenhuma configuração foi feita. Eu vou apenas movimentar esse vértice novamente. E observe o que acontece. Olha só. Aparece uma grande circunferência e toda a geometria inserida dentro dessa circunferência movimenta-se suavemente, não apenas o vértice selecionado. Ok? Então, essa circunferência que aparece aqui ao redor, ela determina o raio de atuação da ferramenta. Primeira coisa, como aumentar ou diminuir esse raio de influência? A gente pode usar o page up ou o page down. Para diminuir a influência, veja que a zona de influência diminuiu. Ou podemos aumentá-la de uma maneira que grande parte da geometria seja influenciada no momento que você desloca um único vértice. Vamos diminuir aqui. Muito bem. Uma outra maneira de aumentar ou diminuir o raio de influência é, mantendo a tecla esquerda do mouse pressionado, é girar a rodinha do mouse. Assim eu aumento ou diminuo a influência. Certinho? Muito bem. Então nós já sabemos mais ou menos como é que funciona a edição proporcional de geometrias. Vamos clicar aqui nesse outro vértice, mais uma vez, olha só o que está acontecendo. Agora, olhe bem, abrindo um menu, nós vemos aqui duas opções. A primeira, Connected Only, e essa segunda. Gente, vamos selecionar a primeira e vamos ver o que acontece. Aqui está, vamos mover o vértice, vou ampliar o raio de atuação. Se vocês percebem bem, toda essa região aqui, ela está dentro do raio de atuação da ferramenta. Ok? Entretanto, ao movimentar, note que ela não sofre mais influência. Por qual motivo? Com essa primeira opção selecionada, apenas os vértices conectados ao vértice selecionado, diretamente ou indiretamente, é que sofrem influência. Por exemplo, os vértices começam a sofrer influência a partir desse sentido, do vértice selecionado em direção ao corpo da geometria, de uma maneira que apenas eles são influenciados. Logo, não basta estar dentro da geometria para sofrer influência. Aqui, toda essa região está dentro, dentro da geometria não, dentro do raio de atuação. Então, toda essa região está dentro do raio de atuação, mas não sofre influência. A influência acontece somente através dos vértices que são ligados ao vértice selecionados diretamente ou indiretamente. Ok?
Então, vamos movimentar aqui mais um pouquinho. Vamos diminuir o raio de atuação. E aqui, vimos a primeira opção. Vamos desmarcá-la aqui e marcar a segunda. Essa segunda opção, vamos ver como é que ela funciona. Olha só, estou movimentando aqui, mais uma vez, como era de se esperar, apenas a região dentro do raio de atuação é que sofreu influência. Agora, ao movimentar a geometria dessa maneira, o que é que nós temos? Vamos tentar mover novamente. Posicionar aqui num ângulo melhor. Vamos tentar mover. Opa, olha só. Aquela região lá do outro lado, ela também começa a sofrer influência. Por quê? Porque essa segunda opção permite que a zona de influência ela seja modificada de acordo com o seu ponto de vista. Nesse ponto de vista, observe que eu tenho toda a geometria inserida dentro do raio de atuação da ferramenta sofre influência. Ao modificar o meu ponto de vista para esse, olhe que essa região que está aqui, ela não é, de acordo com o ponto de vista, ela fica fora do raio de atuação. Portanto, ela não se move. Aqui por cima agora, note que toda essa região aqui embaixo, ela vai sofrer influência. Olha só. Vou só apagar essas informações. Então vamos lá, movimentando mais uma vez o pontinho. Note que toda aquela região lá embaixo ela começa a sofrer a ação da ferramenta. Então ela modifica de acordo com o seu ponto de vista. Pois bem, essa ferramenta, vamos desmarcar aqui, essa primeira opção ela pode ser habilitada ou desabilitada usando o atalho Alt-O. Observe que o ícone aqui muda. Alt-O. Então a ferramenta está habilitada. Primeira ferramenta. Vou aumentar aqui o raio de atuação. Vamos lá. Alt-O. Olha só. Note que essa outra região à direita não sofre influência. Alt-O. Agora ela sofre influência. Pois bem, vimos aí as duas opções, como elas funcionam. E para demonstrar mais algumas coisas sobre a ferramenta, vamos sair do modo de edição. Vamos selecionar esse plano agora, deixar o plano no modo de edição, selecionar um vértice aqui no meio do plano e dar uma olhadinha nas curvas de influência que a ferramenta me dá. Olha só, nós temos aqui todas essas opções. Então vamos mostrar aqui rapidinho cada uma delas. A primeira forma de influenciar os pontos são essas aqui. Olha só, vou clicar aqui e vou tentar levantar. Aumentar um pouquinho a zona de influência. Aqui está. Aumentei. Olha só o formato da curva que aparece. Semelhante à curva do desenho da ferramenta. Ok? Então, novamente, vamos escolher aqui a segunda. Olha só o formato esférico. Essa terceira. Olha só. Quarta. Formato meio que parabólico. Próxima. Essa aqui é bem interessante, é como se a gente estivesse puxando um tecido elástico. Essa aqui, linear, que me dá uma forma cônica. Constante. Olha que não existe curva nessa opção. E por último, essa aleatória. Ok? Então vamos voltar aqui. Uma maneira rápida de acessar essas opções
usando o atalho Shift O. Olha só, Shift O, aparece aqui o Pai Menu. Shift O, basta que a gente selecione uma delas. Por exemplo, vamos pegar essa aqui. Aqui está ela. Ok? Então, só lembrando, O, o atalho O ativa ou desativa a ferramenta. Alt, O, ativa ou desativa essa primeira opção, que é para influenciar apenas os vértices conectados. E Shift O para abrir o Pai Menu, onde a gente pode acessar rapidamente a ferramenta. Então, para usar rapidamente a ferramenta, a gente pode, por exemplo, clico O, ativei a ferramenta, Shift O, escolho o tipo de curva que eu quero aplicar e basta movimentar. O novamente para desativar e fim, a geometria foi alterada da maneira que eu desejava. E é isso.